Viva, muito boa noite. Cá estamos de volta para mais uma edição do Girassol Debate. Desta feita, a primeira do mês de dezembro, o último mês do ano. Estamos hoje a assinalar o Dia Mundial de Luta contra a SIDA, o 1º de dezembro de 2025. Ora, na edição de hoje vamos falar sobre África, os processos políticos, golpes de Estado e o desenvolvimento do conhecido continente berço. São nossos convidados para tal Nelson Pereira de Sousa, especialista em assuntos internacionais ou para relações internacionais. Muito boa noite, professor Nelson Pereira de Sousa, e bem-vindo ao Girassol Debate. Boa noite, capitão. É sempre um prazer cá estar na vossa estação. Muito bem. Está também connosco João Gonçalves Benedito, é jornalista e especialista em assuntos africanos. Muito boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, caros telespectadores do Girassol. Muito bem. A partir do Brasil vai participar deste programa Jonoel Gonçalves, é economista e pesquisador sobre guerra económica à escala mundial. Jonoel, muito boa noite. Sei que aí ainda é tarde ou já começa? Ainda é tarde, daqui a pouco, 18 horas. Muito boa noite, bem-vindo. Estava a ver ali. Eu aqui estou mais cedo, bastante mais cedo. Ainda atrás de mim podem ver que o dia ainda está 17 horas, com o sol. São 5 horas e 10 minutos, mais ou menos, aqui no meu relógio. 4 horas menos. Mas, pronto, é um prazer estar aqui no programa e estar aqui com os telespectadores também. Muito bem. E, a partir de Lisboa, veio também participar deste programa Carlos Lopes, que é jurista, académico. Carlos, muito boa noite, bem-vindo a este Girassol Debate. Muito boa noite. Faço votos que me estejam a ouvir bem. Muito bem. Permita, antes de mais, agradecer o convite que me foi endereçado e cumprimentar os colegas de painel e todos os telespectadores e ouvintes que vão acompanhar o programa. Não estou em Lisboa, quem me dera. Estou um pouco mais em cima, bem no frio, ao contrário dos outros colegas. Aqui o angolano sofre mesmo com o frio no norte de Portugal. Muito bem. Estão apresentados os nossos convidados. Dar nota que só de 2021 até aos dias de hoje, a África registrou, com este último da Guiné-Bissau, cerca de 9 golpes de Estado, com a maior parte deles a acontecerem em países da África Ocidental e também Central. Estamos a falar do golpe de Estado, como disse, este último da Guiné-Bissau, no dia 26 de novembro, mas em 2021, em abril de 2021, registrou-se no Tchad, com a morte do presidente Idriss Déby, após a morte do presidente Idriss Déby, no Mali em 2021 também, depois de Burkina Faso em 2022, a Guiné em 2021, Sudão em 2021, Níger 2023, Gabão, que foi também em 2023. João Gonçalves, eu quero começar consigo como um conhecedor da política africana. O que é que está na base destes constantes golpes de Estado no continente africano? Porque é que persiste esta realidade no continente conhecido por ser o berço da humanidade? Penso que são as independências legadas do colonialismo. Um dos fatores, tem vários, mas esse é principalmente uma das causas. Se nós formos para a África Ocidental, vai ver que as independências foram concedidas de uma maneira que a antiga potência colonial, a França, entregou a bandeira, o hino nacional e supostamente a presidência da República, mas continuou a controlar a economia. Até existem acordos que aqueles governos aqueles países foram obrigados a assinar, dando primazia às matérias-primas à França, das matérias-primas à França. Então,
aquelas armadilhas que a França fez com que aqueles países praticamente economicamente dependessem da antiga potência. E com o decorrer do tempo, aquilo foi provocando algumas revoltas. É por isso até que eu não condeno muito os golpes de Estado daqueles países. Praticamente é uma libertação. É uma libertação porque você vai ver os preços do urânio que a França explorava no Níger. Aquilo é uma humilhação. Quando a França tem centrais nucleares e centros nucleares a funcionar com o urânio do Níger, você vai chegando no Níger, por exemplo, em Niamey, você vê aquilo como se fosse algo que não existe. Chega no Burkina Faso é a mesma coisa. Vai no Mali, praticamente, porque o Burkina Faso e o Mali têm ouro. O Mali ainda tem petróleo. Mas você se chega em Bamako, você vê como se fosse algo, como se dizia, agora estão a dizer países do sul global. Aquilo era algo da periferia. Você chega em Bamako, é como se alguém que estivesse lá, na funda. Muito bem. Exatamente. João Noel Gonçalves, e porque é economista, conhecedor da economia mundial, em termos de impacto, que impacto é que estes golpes de Estado constantes aqui no continente africano têm estado a acarretar para as economias do nosso continente? Os golpes de Estado são formas autoritárias de transmissão do poder, independentemente de quem tenha sido o colonizador. É uma luta pelo controle dos recursos a nível interno, é isso que provoca os golpes de Estado. A base ideológica para esses golpes de Estado é o super-autoritarismo que existe pelo menos em metade do continente africano, uma metade que agora, inclusive, evolui para a extrema-direita, quase igual à extrema-direita europeia, com conceitos de etnonacionalismo e, sobretudo, mantendo as mesmas economias que havia no tempo colonial, que é baseado no extrativismo. Países todos dependentes de matérias-primas sem transformação. Com golpe de Estado ou sem golpe de Estado, essa situação económica tem-se mantido. Na medida em que entra um golpe de Estado, começam então a serem rompidas as regras de base, as regras institucionais. Ora, isto não é preciso ser neo-institucionalista, que é uma das escolas de economia, para compreender que as instituições determinam o modelo de desenvolvimento. E se as instituições não são regidas por um Estado de Direito, começam a ser então regimes de ou favoritismo, na base do etnonacionalismo, isso existe muito, por exemplo, nos 3 Estados do Sahel que foram mencionados há pouco, isso existe em termos clânicos, por exemplo, o golpe do Tchad revela uma sucessão que é quase monárquica, mas enfim, não é só o filho do presidente morto que entrou, entraram também outras figuras que faziam parte do clã dirigente, e, como resultado, primeiro, não há acumulação de capital interno, porque não se evoluem para formas de produção não tradicionais. É exatamente aquilo que estava, é aquilo que continua a ser feito. E mesmo em determinados casos, quando os produtos a extração simples, têm maioria no PIB, é esse produto, que como é o caso, nós sabemos o caso do petróleo, por exemplo, o petróleo em nenhum país africano representa mais de 50%, mas são esses 50% que financiam todo o resto, financiam as importações. Então a África é um continente extremamente vulnerável e depende, inclusive, para o seu abastecimento de base das importações do exterior, o que é uma dependência muito perigosa. Depois há um caso ainda para acentuar no caso dos golpes de Estado do Sahel e do Tchad, um pouco da Guiné-Conakry, não agora este da Guiné-Bissau, é que são exércitos muito mal preparados, que não fazem manutenção do equipamento e que estavam a perder a guerra com os jihadistas. Estavam a sofrer derrotas umas atrás das outras. Havia ataques dentro do Ouagadougou, havia uma ameaça no Mali de atravessarem a ponte do rio Níger, duas localidades que eu conheço muito bem pessoalmente, e como desculpa para não sofrerem uma derrota militar, esses militares culparam a classe política, nos casos com razão, noutros casos sem razão, mas transferiram a responsabilidade do mau desempenho económico, mau desempenho militar, que continua, o jihadismo avança muito no Mali,
E então os golpes de Estado têm esses inconvenientes todos. Quer dizer, escondem uma realidade em termos de segurança, por outro lado, expandem o autoritarismo, isto define logo o regime como de extrema-direita, e depois não altera de forma alguma o modelo económico, critica, faz várias críticas, mas não altera de maneira nenhuma o modelo económico, ou seja, não há a chamada diversificação. Muito bem, professor Nelson Pereira de Sousa, no quadro daquilo que são as relações internacionais, esta cultura, que vamos assim dizer, ou considerar, de golpes de Estado pode atrapalhar a relação com outras nações? Acaba atrapalhando de veras a relação entre as nações. Vamos ver que as nações, em primeira instância, aquelas parceiras devem condenar, ou todas elas devem condenar os atos de golpe de Estado, porque é um respeito ao direito internacional, é um respeito às instituições. Por isso que nós vemos sempre que há um golpe de Estado, acaba este país sempre sendo sancionado com suspensões diversas na relação, tanto que seja ela regional e a nível também no contexto das nações, a nível da ONU. Mas vamos ver que os golpes de Estados têm origens não só do sudário colonial codificado, porque por que é que chamo sudário colonial codificado? Porque vamos ver que a tipologia dos golpes de Estado é uma confrontação de choque de tensões múltiplas. Quer dizer, tanto elas podem ser de caráter interno como de caráter externo. E estes choques têm a ver com choques geopolíticos, geoestratégicos, geoeconómicos. Tirando esta tipologia, vamos encontrar também uma tipologia de golpes de Estado que tem a ver muito com a personalidade de quem manda. Porque a personalidade de quem manda pode gerar aqui ações que têm a ver com as questões étnicas, pode gerar aqui ações que têm a ver com o seu autoritarismo e pode gerar aqui ações que têm a ver com o poder de facto. Porque nós no poder político vamos encontrar multi-interesses. Nesses multi-interesses vamos encontrar as várias classes, não é? E dentro dessas várias classes nós vamos encontrar a competição entre essas classes. E é daí que então derivam os golpes de Estado, porque se sente que não está a ter poder, ou porque está a favorecer outrem, ou porque está a mando de uma terceira nação ou de uma segunda nação. Por isso acaba-se sempre relacionando. Se ele não for um golpe de Estado com motivações externas, acaba sendo sempre um golpe de Estado com motivações internas e de vária ordem, conforme disse. E todas as nações devem encaminhar, devem conduzir em tratar de ter aqui, no caso, instituições fortes. Não só homens fortes, mas instituições fortes que possam condenar essa tipologia de transição de poder, por ser ela chantagem, ser perniciosa para o desenvolvimento de qualquer Estado. Aqui no caso da observação feita pelo João Gomes Gonçalves, de que às vezes aceita de facto o golpe de Estado, mas há aqueles golpes de Estado que realmente é quando se vê que quem está a gerir o Estado realmente trabalha para um outro Estado, não é? E não tem conseguido dar as condições básicas à população. Por isso é que quando há um golpe de Estado, muitos da população aparecem a apoiar o golpe de Estado porque não sente que a riqueza do país chega até eles e porque se percebe que há uma corrupção em demasia. Mas os golpes de Estado é para serem condenados porque em democracia nós temos um princípio que é paz, democracia, né? Paz, democracia e justiça. A ausência de justiça vai provocar que não haja paz e a ausência de democracia também coloca em condição estes dois pilares. Bem, Carlos Lopes, e porque é conhecedor da questão que tem a ver com as leis, eu pergunto se, na sua ótica, esta facilidade com que são realizados os golpes de Estado encontra também respaldo em alguma falha das constituições dos países africanos? Sem dúvida, mas eu não fugindo
aquilo que pelo menos os dois colegas do painel referiram, que é a região do Sahel, que compreende 5 países, que é o Mali, o Níger, o Burkina Faso, o Chad e a Mauritânia, e que eu, em relação à pergunta diretamente em relação às constituições, há que ver aquilo que os colegas referiram, e eu destaco as razões, 3 razões para a existência desses golpes de Estado. A situação de insegurança no Sahel, que é o epicentro do extremismo islâmico, com grupos ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico, sendo corresponsáveis pelo aumento da violência e da morte, a rejeição ao Ocidente, o crescente frustração com a influência ocidental, realmente francesa, como já foi referido, e a memória colonial francesa ainda exerce esse mesmo fator, ao ponto de nós verificarmos que depois aparecem os militares e alguns populares com a bandeira da Rússia. Quer dizer, fogem do colonialismo para se meter no neocolonialismo. E, por último, destaco os problemas socioeconómicos. Também foi agora referido, a juventude do Sahel enfrenta altas taxas de pobreza, de inflação e desemprego, que tem demonstrado a frustração com a classe política tradicional e o que cria condições para intervenções militares. Por isso, face à Constituição desses países, é quase que a letra morta quando os ativistas, quando os jovens, quer militares, chegam à conclusão, e no âmbito do pensamento militar, que os civis não têm a capacidade de boa governação. A má governação é o grande sintoma que leva os militares a fazer os golpes nos referidos países do Sahel, e como da mesma forma a água procura o seu caminho, parece que vai descendo até chegarmos, por exemplo, ao que aconteceu à Tanzânia. Por isso, as constituições formais são estabelecidas com o liberalismo, com a democracia liberal. E, por vezes, nós, africanos, não encontramos na nossa cultura africana forma de ultrapassar o liberalismo democrático que vem do Ocidente, nomeadamente da Europa. Daí que os golpes militares começam, muitas vezes, as suas declarações iniciais, dizerem que vão em contra da Constituição, cumprem a Constituição. Ela é apenas colocada de lado durante a sua permanência no poder, com a promessa dos civis, da sociedade civil, da juventude, dos tais ativismos, recuperarem o poder. Muito bem, está lançada então a conversa aqui e quando os senhores entenderem intervir estejam à vontade. Volto a si, João Gonçalves Benedito, olharmos, por exemplo, para esta última situação, e porque falámos aqui logo na abertura da Guiné-Bissau, nós estamos diante de um golpe de Estado, digamos que formal, estamos diante de um golpe de Estado que foi perpetrado, e é o que se diz é que tem muito a ver com o próprio presidente cessante, porque apercebeu-se que os resultados não estariam a seu favor, terá desenhado todo aquele processo. O que é que, daquilo que é a sua experiência de acompanhar esses processos, João Gonçalves, podemos entender desta situação na Guiné-Bissau? Primeiro, vou falar sobre o golpe de Estado mesmo. Uhum. Aqui fala-se Foi mesmo muito... um golpe de Estado? Desculpe. O golpe de Estado, no geral, que estamos a nos referir aqui. As pessoas falam muito do golpe de Estado que o militar toma o poder. O que aconteceu na Côte d'Ivoire, aquilo que é. O presidente, já no fim do seu mandato, revê a Constituição, até isola os outros candidatos para cumprir o 4º mandato. Aquilo é um golpe. Isso acontece também no Uganda, no Ruanda. Como é que a Constituição diz que o presidente só pode cumprir 2 mandatos? Esse presidente, quando vê que o fim do 2º mandato está a terminar, ele faz manobras na Constituição
para permanecer. Sabe por quê? Porque muitos desses presidentes são lacaios, são elementos que aparentemente são presidentes, mas eles não mandam. A potência colonial ainda está ali. Para manter os países como estão, eles manipulam isso e depois o mais engraçado, não se condena quem manipula a Constituição 2, 3 vezes. Condena-se aquele que deu o golpe. Tudo bem, é militar, o militar deve estar ali a defender o Estado em termos de segurança, o uso da força legítima, tudo bem. E por que um elemento que já tem 2 mandatos ou 3 tem que rever sempre fazendo do país como se fosse... Este é também uma... É um golpe, sim. É o caso da Guiné-Bissau? Não, o da Guiné-Bissau é um caso mais complexo. Não mexeu na Constituição, mas... Há muita coisa junta dentro da Guiné-Bissau, porque o regime, para já, o Estado guinense, é um Estado falhado. Eu estive lá nas eleições, quando o Embaló foi eleito, eu estive lá. Ele ganhou as eleições. A passada? Sim, eu estive lá e eu me apercebi, avisei algumas pessoas nossas a dizer que o Embaló ganhou. Só que a forma como o Embaló foi dirigindo o país, eu não conheço bem a Constituição daquele país, mas era uma maneira de dizer que eu é que mando, o país é meu. Agora, vamos nas eleições para o segundo mandato, supostamente ele vai perdendo e cria um núcleo de pessoas ali que estão a dizer que são familiares dele, eu também não sei. Ela tem sobrinho, tio... E esse senhor deixa o poder, mas é exfiltrado. Quem o exfiltrou? Será que é o presidente do Senegal que o exfiltrou? Da Guiné-Bissau? Há um conluio que significa que naquele golpe de Estado tem uma mão externa. Porque até ele foi no Senegal e o primeiro-ministro Sonko fez tanta pressão que ele fugiu, foi para Congo-Brazzaville. Eu sabia antes que ele foi para esse assessor militar, como ele dizia, né, na biografia dele vinha assim, do presidente Sassou Nguesso, do Gaddafi e outros, não sei se é verdade também ou não, mas a verdade é que aquele golpe da Guiné-Bissau é um pouco estranho. Será que é por causa do narcotráfico? Porque o senhor que tomou o poder disse que havia ameaça de tráfico de droga, não sei. Ou ele quis manipular para um dia voltar. E vai voltar como? Professor Nelson Pereira de Sousa, estou lembrado que destas eleições de que fala o João Gonçalves Benedito, estivemos a analisar em tempos idos, claro, e na altura fala essa questão do narcotráfico. Nós sabemos que a Guiné sempre foi como que um canal para esta questão das drogas e acrescento também a questão que usa aqui é um Estado falhado, ou seja, estamos a falar de um país que já registrou cerca de 17 tentativas de golpe de Estado e uns tantos foram concretizados. Qual é o cenário que pode-se pintar deste país? Bem, devemos saber em primeira instância que toda essa motivação da Guiné, eu sou daqueles que dizia, quando estava a trabalhar numa certa estrutura, e dizia ao meu chefe, o militar não pode pensar, o militar tem que estar ocupado. Quando o militar pensa, as coisas acontecem. E vamos ver, quando a Angola tinha um destacamento na Guiné, no sentido de fazer a transição do exército. Se os guinenses naquela altura tivessem permitido que Angola terminasse o processo que estava a desenvolver na Guiné, muitas destas coisas teriam sido evitadas. Mas houve um outro entendimento, uma outra interpretação e Angola parou com o processo que tinha de desenvolvimento do exército guinense. E então os guinenses, o exército guinense, como anda sem fazer quase nada, passam a pensar. A pensar muito. Exatamente. E então é uma sátirazita no sentido de contextualizar a abordagem. O que é que se tem passado? Os militares sentem-se que quando vão para a reforma, eles acabam sendo esquecidos.
E o militar gosta de ter poder, gosta de mandar, e passou o tempo todo no exército a mandar. E quando tu colocas generais na reforma, quase sem qualquer condição nenhuma, ou quando ele vai para a reforma, se lhe reduz a condição, evidentemente que ele fica a pensar em armar sempre alguma coisa no sentido de poder manter o status quo. O que deve acontecer, no caso, porque o caso é de interesse, é de poder, é de dinheiro. E vamos ver porque que a Guiné-Bissau tem a questão do narco-estado. Tem a questão do narco-estado porque é um estado falido. É um estado que não tem a grande arrecadação de receita. O PIB da Guiné-Bissau chega a ser o 16º estado no ranking como estado falido, porque não tem dinheiro para realizar eleições. As eleições acabam sempre sendo patrocinadas por instituições internacionais. E a questão das questões narcóticas na Guiné-Bissau tem a ver quase com todos. Tem a ver quase com todos, por isso é que a Guiné-Bissau é considerada como um narco-estado. Mas entre estes há sempre clivagens. Quando o dinheiro é mal repartido, há sempre clivagens. Mas não vamos dizer... Mas parece que estava a melhorar, porque há informações que dão conta de que essas eleições foram financiadas única e exclusivamente com dinheiro guinense. Bom, de onde é que saiu se Guiné-Bissau vende castanho? Temos que ter alguma atenção com isso. Arrecadou documentos. Tem também bauxite, não é? Não sei se chegaram a explorar bauxite como tal, porque Angola é que estava com esta missão lá, de explorar bauxite, e não sei se o Senegal ficou com as minas que Angola estava para ficar, que a Zona Angola estava para lá a tratar desta questão. Mas ainda que assim fosse, as clivagens que existem, porque a Guiné-Bissau encontra sempre um caminho do golpe de Estado como se fosse a solução. E isso já demonstrou que não é a solução. Tivemos Ansumano Manete, tivemos Nino Vieira, quer dizer, e vai seguir, porque esta ação praticada agora dá a impressão de que ela foi sustentável. Não, nós vamos ver que a qualquer momento ocorrerá um contragolpe, que pode ser da população, como pode ser também de alguém do exército. E porque geralmente os golpistas nunca são os generais. E caricatamente quem veio anunciar é um general o golpe. Geralmente quem anuncia os golpes de Estado ou quem dá o golpe de Estado são sempre os capitães, porque os capitães e os majores são eles que detêm o mando da tropa. Muito bem. João Noel Gonçalves e também o Carlos, distribuindo aqui esta questão da democratização, eu pergunto se estes golpes, e no caso da Guiné-Bissau, por exemplo, estamos a avançar para um caminho que tem a ver com a desmocratização do país, e depois tendemos aqui à África, se pode ameaçar realmente um dos riscos. É um dos riscos. É bom esclarecer aqui que o golpe de Estado não é necessariamente militar. Ele pode ser um golpe de Estado desencadeado por civis a partir do próprio poder. É o caso da Guiné? O caso da Guiné há aqui uma composição que eu queria dizer a seguir, mas deixe-me só concluir o seguinte, quer dizer, mexer na Constituição, fazendo fraude nos referendos para patrocinar um terceiro mandato para um determinado presidente, isso é um golpe, e é um golpe anticonstitucional. Segundo problema, no entanto, nenhum golpe é esse tipo de golpe pelos civis, esse tipo de golpe pelos civis só é possível se tiver suporte militar. E os militares têm essa retribuição em seguida. Por exemplo, o caso do Burundi. O presidente ficou 3 anos e depois, quando saiu ao fim de 3 anos, entregou o poder, como está agora, para um general. E esse é na Guiné-Conakry. Como houve um mau entendimento entre o presidente que assumiu 3 mandatos contra a Constituição, como houve mau entendimento com os militares tiraram-lhe e está um militar neste momento no poder. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é a propaganda que o general Horta está a fazer neste momento em Bissau, no sentido de dizer que deu um golpe para evitar a tomada de poder por narcotraficantes, o que é uma insinuação contra a aliança do PRS com o PAGC e contra o Fernando Dias, que é calúnia, quer dizer, não, são precisamente as pessoas que nunca estiveram envolvidas em nada do narcotráfico. Qual foi o motivo? Isto é um motivo até bastante oportunista. Vamos não esquecer que Embalo foi um dos 5 convidados africanos a conversar com Donald Trump, na propaganda de Donald Trump na Casa Branca. Ora, Donald Trump, neste momento, desencadeia uma operação no Caribe, dizendo que é justamente para combater o narcotráfico. E claro que não é para controlar a Amazónia, para controlar o Caribe.
Então, os militares da Guiné-Bissau, convencidos que se colocam, continuam colocados do lado de Donald Trump, porque Donald Trump não quer saber quem é que está no poder na Guiné-Bissau, lançam isso como propaganda. O facto é que o golpe de Estado, seja ele civil, seja militar, ele tem que ter apoio militar, porque senão os protestos derrubam essa tentativa. Isso aconteceu no Burkina Faso. No meio de uma transição democrática, os militares tentaram um golpe de Estado e não se seguraram, porque o povo veio para a rua. Se isso acontecer na Guiné-Bissau também, e neste momento até é o momento mais frágil dos militares que tomaram o poder, mas já fizeram um governo civil, que inclusive já tem um primeiro-ministro e etc. De maneira que eu acho que a questão dos golpes de Estado tem que ser entendida no quadro do autoritarismo ou, como você disse, da desmocratização do continente. Neste momento, segundo as classificações, por exemplo, da Freedom House, dos 54 países africanos, 10 são democráticos. Depois há um grupo muito grande, que é um grupo que está em longa transição para a democracia. E, infelizmente, apareceu agora um outro grupo que está em transição para a ditadura e que está a conseguir fazê-lo. Ora, os golpes de Estado vão nesse sentido. Veja que, imediatamente, o golpe de Estado em Bissau, anula as eleições, não deixa publicar o resultado, não deixa a gente saber quem ganhou. Porquê? Porque o Fernando Dias ia ganhar. Em segundo lugar, já proibiu manifestações e greves e já começou a repressão, porque tem até pessoas que nem estavam nas eleições, como o Domingos Simões do PAGC, que estão presos. Ora, como é que a gente avalia um regime? Vamos pela voltar atitude assim. que esse regime tem em relação ao seu próprio povo. Vamos voltar ao João Noel e também ao Carlos, mas daqui a pouco. Por enquanto voltamos aqui em estúdio. João Gonçalves Benedito, estamos a falar no seu entendimento, o presidente Sissoko Embalo tem ou não os seus dedos, as suas mãos neste processo todo que estamos a assistir agora na Guiné-Bissau? É difícil, porque as pessoas dizem que são famílias, mas eu conheci presidentes que foram mortos por família. Por exemplo, o presidente Teodoro Obiang matou o tio dele em 79. Deu golpe, matou o tio dele. O presidente do Gabão afastou o primo dele. Então, isso de dizer que são família, provavelmente, aqueles que utilizavam o Embalo querem lhe preservar pelo serviço prestado, porque o Embalo atuava como se fosse um elemento manipulado do exterior. Tiraram dali pelo serviço prestado, agora vamos meter outra pessoa. Porque eu disse aqui, muitos presidentes de África são elementos postos contra os interesses das suas próprias populações. Por exemplo, vamos falar dessa desmocratização. As eleições, maioritariamente em África, são eleições que se chamam eleições eleitoralistas. Está vendo? Não são aquelas eleições que respeitam muitas vezes os direitos humanos, a desigualdade, a igualdade social. Por quê? Esses elementos, essas eleições em África, só são feitas para a alternância de poder. E como é que isso acontece? 5 anos a pessoa é eleita, mas essa pessoa não tem nada democrático, até cativa o Estado. Ele cativa o Estado e transfere o poder na esfera de um partido. Por exemplo, as eleições em África são mais multipartidárias. Está vendo? Enquanto deveria ser como aquelas que acontecem no Ocidente. Mas também essas eleições do Ocidente não correspondem com a realidade de África. Há que se encontrar aqui o equilíbrio. Um equilíbrio porque nós somos africanos, temos nossa cultura. Tudo que nós fizemos aqui em África, talvez 99% são coisas incutidas a partir das antigas potências ocidentais. Então choca. Nelson Pereira. O doutor Jonoel disse, e eu também vi, em África só pelo menos aí 10 ou 12 países são considerados como países que praticamente organizam eleições normais, como a África do Sul, o Botsuana, alguns países aí como a Seychelles, mas o resto são eleições que a pessoa soube torna-se autoritária.
E talvez até eu já disse isso também num outro órgão de informação. Criam poderes cleptocratas. Eles enriquecem as suas famílias. Outros criam poderes de que um poder, ele pensa que a lavra é minha, é como está no Uganda. O presidente Museveni está lá, busca todos os seus filhos, um é ministro da defesa, outro é chefe de Estado. O presidente do Uganda, do Ruanda também já mete o filho dele. Esse tipo de regimes não pode existir, mesmo se rejeitando o sistema ocidental. Talvez temos que encontrar uma maneira em que o Estado se reveja, porque não é o Estado que pertence ao partido político, é o partido político que emana da sociedade. Professor Nelson, Exatamente. Esta realidade toda que acompanhamos aqui no continente africano tem a ver com a forma como são desenhados, são encaminhados os processos políticos? Também, em parte, mas tem mais a ver com as várias motivações de clivagens de interesse entre os atores políticos, porque os golpes de Estados, mais do que a motivação sendo interna ou externa, ela tem sempre a ação de um ator político dentro desse Estado. O único caso de alguém que veio do exterior para dar um golpe foi Nino Vieira, mas entretanto concorreu a eleições. Vamos ver que, conforme dizia há pouco tempo, as motivações são de vária ordem e nós temos que compreender que a África continua a ser esse local de projeção de golpes de Estado, não só por questões externas ou questões geopolíticas e geoestratégica, esta confrontação das grandes potências no continente, mas também por motivações internas. E estas motivações internas têm muito a ver com o caráter de quem lidera, tem muito a ver com as lutas internas que existem e tem a ver com o tratamento que é dado tanto a militares como aquelas questões que já disse anteriormente, que acabam sendo questões étnicas. E estas questões étnicas acabam geralmente influenciando na tomada de decisão, porque os nossos atores, mais do que governarem conforme definiram a sua política de governação, passam a ter uma outra agenda. E às vezes esta outra agenda faz com que os bens essenciais, os bens básicos, não cheguem a toda a população. E estas motivações surgem sempre de trás para frente. Alguém da sociedade, alguém muitas das vezes sem poder, acaba criando as que passamos a chamar as revoluções coloridas que foram acontecendo na África. Também podemos ver que as guerras híbridas que acabam acontecendo acabam sempre também dentro desta relação que fiz referência, que ela pode ser tanto interna como externa. E é só ter um elemento motivador, porque basta ter um elemento motivador, conforme dizia o João Gomes Gonçalves no seu estilo, não é? De que há muitos dos governantes que trabalham para outros Estados e acabam desestabilizando. Mas mais do que imputar responsabilidades a atores externos, nós temos aqui um ator interno que não age. Quer dizer, este ator interno tem a ver com a população. Mais do que se prometa que se vai reprimir o povo, se realmente o povo não se revê e há fraude, ou o povo não se revê num golpe de Estado. E vou-lhe dar exemplo. Nós temos exemplos aqui em Angola. Houve as eleições de 92 e toda a gente disse que aquelas eleições foram livres e justas, mas alguém entendeu que não foi e que tinha que chegar ao poder por outros meios. Da mesma forma acontece nesses Estados. Por isso é que hoje nós estamos a criar uma tipologia dos Estados autoritários, Estados autocráticos e os Estados democráticos. Mas essa avaliação... Essa democracia não está ameaçada? Bem, hoje já se diz que a democracia também está colocada em causa, porque nós vamos ver, os modelos democráticos não são iguais em parte nenhuma. E não sei por que razão querem que em África o modelo democrático seja igual ao deles.
Da mesma forma que o modelo democrático, a tipologia de democracia portuguesa, não é igual à espanhola, e da espanhola nem é igual à inglesa, e da inglesa nem é igual à americana. E, por conseguinte, não vejo por que razão a africana deve ser. E muitas das vezes dão-nos uma conotação negativa, quando as conotações positivas também pode ser. Nós estamos num processo de aprendizagem. Nós estamos num processo que praticamente se nos foi colocado, imposto, porque, conforme dizia João Gomes Gonçalves, também no seu estilo, não é muito do africano, mas, entretanto, se nós escolhemos uma via, nós temos que respeitar ela. E esse respeito só é possível se nós tivermos instituições fortes, se nós tivermos também homens fortes. Essa combinação fará com que não apareça qualquer artista que se acha que hoje vai colocar em causa as instituições e vai se declarar como um novo presidente da República, a exemplo que aconteceu na Guiné, aconteceram nos outros estados daquela zona do Sahel, mas os golpes de Estados em África não são só naquela região, apesar de que os golpes de Estados em África, isso é uma questão até de estudo, de tese, que acontecem mais na zona do Sahel, na zona dos países que foram colonizados pela França. Há um terreno fértil para isso, e talvez por conta daquilo que dizia o João Gonçalves Benedito, da proximidade que os governos, ou que a colónia entende que ainda tem, ou dos direitos que ainda tem dos países colonizados. Eu já lhe vou dar a palavra, precisamos fazer só um breve intervalo, João Gonçalves, não esqueça o que tem de dizer. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouco para continuar a analisar esta questão da África, processos políticos, golpes de Estado e também o desenvolvimento. E no próximo bloco, claro, vamos olhar muito mais para esta questão do desenvolvimento e as possíveis soluções para acabar com os golpes de Estado aqui no continente berço. Então estamos de volta para a segunda parte do Girassol Debate. Nesta segunda-feira estamos a falar dos processos políticos em África, golpes de Estado e do desenvolvimento do continente berço. Antes mesmo de seguirmos para o intervalo, João Gonçalves estava a pedir a palavra para esta questão que tem que ver com as implicações dos golpes de Estado nos países africanos. Sim, olha, vou citar 2 exemplos. Em 2011, o presidente da República Centro-Africana, François Bozizé, foi derrubado. Subitamente, um movimento rebelde sai do Tchad chamado Tseleka, chegou, tomou o poder. Por quê? Porque o presidente Bozizé sabe que a República Centro-Africana tem muita madeira, é muito rica em madeira, diamantes e outros. O presidente da República Centro-Africana achou que deveria atribuir uma parte da exploração desses minérios e das madeiras à China. E nesse contrato também assinaram um acordo de formação de oficiais ou de militares centro-africanos na China. As outras grandes potências viram que esse senhor estava a dar o país à China. Inventaram um movimento na altura, de facto, o presidente Idriss Déby também exercia muito o papel de mercenário de outras potências para atacar os outros. Então, derrubaram o Bozizé. Veja hoje como a República Centro-Africana está. O caso do Mali. Quando a França estava a derrubar o Gaddafi, pediu ao presidente Toumani Touré para que os aviões passassem pelo Mali. O Toumani Touré negou porque naquele momento aqueles países do Sahel recebiam muito investimentos da Líbia. Derrubaram o presidente Toumani Touré e os jihadistas que estavam na Líbia começaram a entrar no Mali. Até foi um moço qualquer aí, um capitão que derrubou o presidente. A França vem com a Operação Serval. Operação Serval, porque nós vamos correr com os terroristas e tudo. Chegamos em 2019. O chefe de Estado-Maior da altura da França, um tal general Lecointre, vai dizer no parlamento francês que o jihadismo
no Mali ou no Sahel é como uma hidra de Lerna. A gente mata e depois ele surge com várias cabeças. Por isso os governos devem negociar. Criaram G5. Hoje, o Kidal, onde estava o MNLA, um grupo também que eles financiavam para declarar independência, diziam que não se podia ocupar. O regime militar que está lá ocupou Kidal, ocupou Tumbuktu. Quer dizer, há algumas coisas que são feitas para manter os países no status quo, porque eles sabem que esses países foram fundados por eles. Eles é que criaram esses países. Exatamente. Vamos voltar agora a passar a palavra também ao João Gonçalves e ao Carlos Lopes. Aliás, antes também do intervalo, temos o Carlos já à espera da palavra. Carlos, apegando-me aqui ao que falamos desta questão da África, queremos, num elemento comparativo, olhar, por exemplo, para outros continentes que também foram colonizados, também registraram o regime ditador, mas hoje não se vê situações que ainda se verificam aqui no continente africano, no caso dos golpes. Como é que podemos entender esta situação? Quais são as grandes diferenças entre estes continentes? Comparativamente, podemos olhar para a América Latina e para a Ásia. Foram mais a América Latina, talvez, do que a própria Ásia. Aqui, o que nós verificamos é que a quase totalidade dos golpes em África são militares. E por isso faz uma diferença também em relação à má governação, à tentativa de se perpetuar no poder e também, sui generis, a forma como os povos reagem. Eu diria que o regime autoritário africano é muito mais eficaz ao imprimir o medo, o receio nas populações do que, por exemplo, na América Latina. Na América Latina a população reage muito mais, quer a regimes totalitários de direita, quer de esquerda, mas aqui a ideologia em África não é tão pronunciada, não está à flor da pele. E por isso a grande diferença, dá-me ideia, está aí. Daí que nós em África vamos tender para, penso eu, na minha opinião, para regimes que, passando esta era totalitária dos militares, venham cada vez mais a ser regimes que, após um ato eleitoral, e um bocado, deixe-me só recuar um bocadinho, não muito, em relação à Guiné-Bissau, por isso este golpe militar, já aí foi dito, penso eu, serviu para impedir que os resultados eleitorais fossem efetivamente divulgados. Aqui a reação poderia não ser militar, mas também civil, fundamentalmente da parte da juventude. Nós somos um continente muito jovem, com muitos jovens, e são os jovens que são o motor, como aliás até aconteceu recentemente na Tanzânia, em que vão reagir e não propriamente os militares. Por isso, a grande diferença é essa, é que os povos que foram anteriormente colonizados, viu-se o aspecto francês, largaram as colónias, mas preocuparam-se em ter acordos de cooperação para as empresas francesas continuarem a explorar as riquezas das antigas colónias. E quando expulsam os franceses, as tropas francesas, então o que é que se passa? Vem à procura do neocolonialismo. Lá vem a bandeira da Rússia, lá vem o grupo de mercenários russos para o Burkina Faso, para o Mali, e estarem a explorar essas mesmas riquezas. O que é que os africanos têm de fazer? Se lutaram contra o colonialismo, têm que encontrar soluções para não se neocolonizarem com estes países que chamam.
Porque são os africanos que os chamam. Eles não vêm de barco, nem vêm de avião, não. São chamados pelos novos dirigentes militares golpistas para, efetivamente, continuar a explorar e manter uma oligarquia no poder. João Noel, no caso da experiência, por exemplo, do Brasil, como é que podemos também fazer aqui esta comparação, vamos aqui dizer, com a África num todo? E eu lhe pergunto também que mensagem é que está a ser passada à juventude? Dizia agora o Carlos que somos um continente maioritariamente jovem. Como é que esta juventude pode perceber todo este cenário? Bom, aqui realmente há dois problemas. Um deles o Carlos sublinhou, quer dizer, a sociedade civil da América Latina avançou muito mais, quer dizer, reage muito mais. O Brasil está por esta altura, João Noel, a assistir a... Por esta altura vimos o presidente Bolsonaro foi condenado, está agora preso por uma tentativa de golpe. Pois é, o que eu ia dizer. Portanto, na América Latina há uma reação da sociedade civil muito maior. Há formações políticas que têm a democracia como objetivo principal e há movimentos sociais que são realmente muito fortes. De maneira que foi possível que um presidente de extrema-direita tivesse passado pelo poder e não conseguiu destruir a democracia. E quando perdeu as eleições, quis montar um golpe de Estado, foi de dentro do próprio exército que veio a oposição. O comandante das Forças de Terra e da Força Aérea, que foram chamados para uma reunião para analisar esse papel que acabou condenando agora o Bolsonaro, eles dois saíram da sala, disseram que nós não nos vamos meter nisso e se alguém fizer vai preso. Ou seja, fizer o quê? Desrespeitar o resultado das eleições. Portanto, o problema da consciência política é muito importante e o facto é que o autoritarismo, há um apelo a diversos aspectos, por exemplo, em África, dizendo que a África não tem cultura democrática. Parece-me isso um absurdo, porque, digam-me uma coisa, qual é o país do mundo que teve cultura democrática antes da democracia ter sido implantada? A Revolução Francesa assentou em cima e combateu um dos regimes mais opressivos da história da humanidade. Era um regime quando se confundia até os dinheiros públicos com o dinheiro do rei. Portanto, ninguém tem tradição antes de um regime começar. Isso não se levanta essa questão. Eu lembro-me, já que estamos a falar da África do Oeste, uma parte do meu exílio antes da independência foi precisamente em Dakar. Eu comecei a universidade até na Universidade de Dakar. E assistimos a um debate em que se falava nisso. Em que se dizia, mas então que não há tradição, mas para que é preciso tradição se vamos fazer uma alteração? Ora, é essa alteração. Na América Latina também não havia isso, na África não houve, na Ásia também não. Mas houve uma mudança de cultura política. O autoritarismo é inadmissível. Enquanto que ainda há bastante gente em África que acompanha o autoritarismo, que acha que o autoritarismo é a resposta, e nunca foi. Quando eu estou a falar do meu exílio no Senegal, foi antes da independência. Foi há mais de 50 anos. Estamos exatamente no mesmo ponto, certo? Portanto, então aqui há uma continuidade da propaganda autoritária que agora é favorecida pelo facto de que há forças autoritárias ou com projetos autoritários em grandes países europeus. Por exemplo, a extrema-direita pode tomar o poder em França, a extrema-direita pode ganhar a maioria do Parlamento britânico, nós estamos a brincar, o partido que mais cresce na Alemanha é o partido da extrema-direita e a extrema-direita está no poder. Em Portugal também, que está cada vez mais a crescer. De maneira que, olha, isto favorece muito tudo isto. Professor Nelson, falava-se aqui em extrema-direita, e é só uma provocação em Portugal, essa extrema também vai crescendo. Não, vai crescendo porque há espaço para isso, porque a estupidez às vezes quando dita para aplausos, não é? Ela tem espaço. Há muita juventude, se formos a ver, são os jovens que mais estão a aderir à extrema-direita, por motivações que nem sequer conhecem, por ouvir histórias e acham que um dos elementos que os motiva é a imigração. Então, se formos olhar para este ponto de vista, vamos ver que internamente, a nível da União Europeia, são os povos que mais mobilidade tiveram, não é? Vieram à África, foram à América Latina. Hoje que os povos da América Latina e da África estão a migrar para a Europa, já há um problema com as fronteiras, já há um problema de migração, já há um problema de mobilidade. É preciso que
se ganhe consciência com os antagonismos políticos, com o uso do oportunismo no sentido de ganhar popularidade. É o que tem acontecido com muitos partidos de extrema-direita. A política que é usada é porque nós estamos mal, porque os africanos ou porque os imigrantes vieram para o nosso país. Não é? Quer dizer, é meramente retórico, não é uma questão de facto. Até pelo contrário, a Europa precisa muito da mão de obra. Tem pouca população e aqueles que têm alta densidade populacional estão na idade de reforma, já estão reformados e precisa-se de mão de obra nova para poder colocar o país a funcionar. Mas também acreditamos que as exigências que colocam de que essa imigração deve ser regulada é aceitável, de que essa imigração também deve ser profissionalizada, aqui também podemos discutir ponto por ponto, porque vamos ver que o número de empregadas domésticas em muitos países europeus tem estado a crescer. E vamos ver que o número de angolanos e todos os outros que estão na Europa, os africanos, não têm grandes funções profissionais. O trabalho mais é estar na obra, empregada doméstica, trabalhar num restaurante como empregada do restaurante. Não é um trabalho e tanto, mas mais do que isso, nós podemos coartar o crescimento da extrema-direita com políticas mais próximas que não deem espaço com que a extrema-direita possa crescer tanto assim. Muito bem. Vamos voltar aqui ao nosso tema central, que tem a ver com os processos políticos, golpes de Estado e desenvolvimento. João Gonçalves, quais são os modelos que a África deve adotar nesta questão, por exemplo, dos processos políticos, para que daqui a algum tempo possamos não mais falar dos golpes de Estado como uma realidade, mas como algo que ficou para o passado e como história? É difícil de prever, meu irmão, porque nós até estamos aqui a falar em democracia. Aí um dos co-debatedores disse que na América Latina, não sei quantos, mas nós estamos a falar de países que no máximo têm 50 anos, 60 anos de independência, né? Agora, você compara Angola com Portugal, que nos colonizou quase 500 anos. Hein? Há quem diga que Portugal tem... Há pouco ouvi eles a dizerem que tem 900 anos de existência. Angola nem já neto é trisneto de Portugal. E nós, obrigatoriamente, somos impingidos a seguir aquilo que eles fazem. Por causa das fragilidades, nós estamos naquele grupo, a África está naquele grupo de países que o Gramsci descreveu no seu livro Hegemonia Cultural. Os homens que nos colonizaram nos lavaram a mente. Ninguém te minta também, 90% dos... A geração não é a mesma, João Gonçalves? Qual geração? A africana que está hoje no poder. Os jovens, estamos a falar de um continente jovem. A aculturação acaba influenciando. A influencia. Sabe, as elites, na maioria em África, que tomam poder, têm uma cultura das antigas potências. Continua a ser a cultura passada. Estou lhe dizer, influenciam. Isso vai melhorar um dia, mas vai levar tempo. Mas esta questão que fala da cultura... permite dar espaço para o golpe de Estado, atrapalha a democracia, não é possível implementar-se democracia nesta realidade? Os golpes de Estado, já vou repetir mais aqui pela não sei quantas vezes, maioritariamente são alimentados para se controlar os países, os antigos países colonizados. E depois vamos falar isso no desenvolvimento econômico. Você vai ver qualquer tentativa de golpe de Estado ou de desestabilização que se faz num país, o objetivo é manter o status quo daquele país, para continuar a explorar. Porque esses elementos que tomam o poder têm compromissos. Isso começou desde os anos 60, quando se fundou a OA, os Nkrumah, os Sékou Touré e outros. Os Estados Unidos da África não venceram,
porque depois foram derrubados, foram surgindo sargentos como Bokassa, Sengulé Lamizanas e outros a tomarem o poder, para não se libertarem das garras dessas potências coloniais. Isso também existe até hoje. Porque como é que você concebe que você tem aqui o teu diamante, o teu ouro, o teu petróleo, mas tem que ser refinado lá. Mesmo as empresas que eles metem aqui, porque cooperação multilateral e outros, eles são os olhos dessas antigas potências coloniais. Golpeiam também. Eu sei que no Congo-Brazzaville, quem derrubou o Pascal Lissouba é a Alpha Aquitaine. Então nós temos que lutar. Dizem que há um presidente, parece que é o Ben Bella, da Argélia, que dizia que vamos aprender a morrer um pouco. Significa que, a menos que o africano faça o seguinte, quando se golpeia um, aquele continua com o processo, vão golpeando e vai continuando, até quando um dia conseguirmos nos estabilizar. O outro modelo, provavelmente, que deveríamos adotar é o modelo dos tigres asiáticos. Os tigres asiáticos estão desenvolvidos. Aparentemente não são muito democratas, mas estão desenvolvidos. Sabe por quê? Porque eles baseiam-se na sua cultura. Não é aquela cultura de comer com as mãos, de fetichismo, não. Buscar a forma de convivência dos nossos antepassados e aplicar. Está a entender? E depois até apostar muito na agricultura. Neste caso, João Noel, se a razão, se a motivação for essa questão da interferência dos países colonizadores ainda nos países africanos, estamos a falar que esta realidade vai se manter por muito tempo ainda, porque estamos a falar de um continente que ainda não está industrializado, de um continente que ainda é maioritariamente subdesenvolvido e tem uma série de desafios. Olha, quer dizer, aqui há algumas correções que eu, da minha posição pessoal, né? E da posição de algumas pessoas que também trabalham o tema, é assim, quer dizer, os últimos golpes de Estado africanos não têm nada a ver com terem guiados pelas antigas metrópoles, pelo contrário, foram feitos contra elas. A Aliança dos Estados do Sahel tem como ponto de partida que a França é responsável por tudo e que a França tem que ser afastada. E acrescentou-se um quarto na África Central, que é o Tchad, com o mesmo discurso. E agora tem um quinto na Guiné-Conakry, em que se está a acusar a França de fazer interferência nas eleições que vão eleger o general, que agora não me lembro o nome dele, que era o general que deu um golpe no golpe, e que não tenho dúvida que vai ser eleito porque ele esvaziou a oposição toda. Quem não foi para a prisão teve que fugir ao ataque clandestino ou é considerado como ilegal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é uma questão de direitos humanos. É para toda a gente. Os direitos humanos não têm continente, não têm origem, não têm nada. É o seguinte, em qualquer discurso político, económico, social, cultural, o que for, se os direitos humanos, o direito do ser humano não for respeitado, todo o resto do discurso é falso. E não há isto de que para os europeus pode haver direitos humanos, para os africanos não. Que desprezo é esse? Os africanos dirigem regimes de direitos humanos muito, muito eficazes em 10 países. 10. Alguns deles considerados à partida como países que eram inviáveis, que é o caso da Ilha Maurício, o caso de Cabo Verde. Mas podemos acrescentar outros, a Namíbia, que tem um alto nível de gestão nas gestões internacionais. É considerado um país com tanta dificuldade que a sua gestão atual é vista como exemplar. A própria África do Sul, com problemas, o ANC perdeu a maioria, o partido Nelson Mandela perdeu a maioria, mas respeitou a Constituição, fez um governo de coligação que está a funcionar e que o governo norte-americano está a atacar, conforme sabemos. Então, vamos deixar essa história de dizer que há um tipo de humanidade que é o resto do mundo e nós, africanos, somos outro tipo de humanidade. Também há 50 anos atrás eu ouvia isso. Eu lembro de um debate em Dakar entre o Joseph Kizerbo e o Kenneth Kaunda, que era presidente da Zâmbia. E o Kenneth Kaunda tinha regime de partido único e disse ao Kizerbo, que era favorável ao seu multipartidário, olha, a noção de oposição não existe em África. Depois ele próprio virou chefe da oposição. E o Kizerbo disse, não, existia oposição, sim, na tradição africana. Não existia, não. Está a ser construída. E o problema é a rapidez da construção. Aí é que eu concordo.
Um Estado cria-se no longo prazo. 50 anos com forças muito obscurantistas no poder, atenção, isto é fundamental, a competência para exercer o poder é decisivo para fazer progresso. Certo? Portanto, quando a gente coloca uma luta, que é a luta que há em vários países africanos, poder contra saber, bom, se o saber perde, o país todo perde. Então, eu acho muito importante, quando se fala assim em cultura democrática, não é a negação de usos e costumes de ninguém, não é apagar a língua de ninguém, é dizer assim, o meu relacionamento com os outros é um relacionamento de igualdade e de respeito. E a primeira coisa que os poderes têm que respeitar é que são as sociedades que dirigem o Estado, não o Estado que dirige as sociedades, como é o caso atualmente. Estes golpes de Estado são todos feitos no sentido autoritário. Esta coisa da Guiné-Bissau, em que o golpe de Estado foi dado para impedir que o Fernando Dias ganhasse as eleições, também fizeram no Gabão. Aproveitaram uma fraude do Ali Bongo e não deixaram a oposição ganhar. Foi um golpe que foi dado para pagar as eleições. É assim que as coisas vão. As potências coloniais podem ter, ex-coloniais, e outras, como novos países hegemónicos, como projetos de hegemonia, naturalmente que querem controlar as nossas riquezas. O que é que nos compete a nós? Não deixar que isso aconteça. É Claro. muito simples. E Se como é que- deixa que isso aconteça, a responsabilidade é repartida. Muito bem, vou repartir aqui a pergunta para o professor Nelson Pereira e também para o Carlos Lopes. Como é que os países africanos podem impedir esta vontade permanente das potências colonialistas? Bem, nós temos é que nos iluminar. É uma questão de iluminação e coloco, a África Austral não tem problemas de golpe de Estado. Angola é um exemplo de que o militar está preparado, está doutrinado a respeitar as tradições. E vamos ver e temos também uma governação que permite a formação do militar. O militar é acompanhado. E não é de todo verdade que todos os golpes tenham esta motivação. Quando fiz referência que a questão dos golpes dos Estados era o sudário codificado, era um sudário codificado do colonialismo, mas ele depois evolui. Esses contragolpes que se fez referência agora, contra a França, contra os presidentes que estavam a trabalhar para a França, foi no sentido de restituir a soberania, porque há Estados que não conseguem ser soberanos. A soberania não está no Estado, está fora do Estado. E então, dá esta oportunidade de que um militar apareça e quer repor a soberania do Estado. E também tem outras motivações aqui no caso. Agora, é todo um trabalho de que os Estados devem desenvolver. E dou novamente exemplo de Angola. A Angola é um exemplo de estabilidade. A África do Sul é um exemplo de estabilidade. Não vou falar da Namíbia, do Zimbábue e da Zâmbia, porque os países quase de expressão inglesa não têm esse vício. Por isso é que eu dizia, o problema dos golpes de Estados acontecem com maior incidência ou quase total incidência nos países anglófonos, de expressão francesa. Aí temos este problema. Agora, como coartar o desenvolvimento à apetência? Vamos olhar, na primeira observação que fiz, os problemas étnicos. O que se levanta na Guiné-Bissau hoje é de que Sissoko só estava a promover o pessoal da sua etnia, que são os balantas. Da mesma forma que nos outros países as alegações são sempre de questões étnicas. Tivemos o caso do Ruanda, uma questão étnica entre os Tutsis e os Hutus, e assim sucessivamente. Se nós nos iluminarmos, se nós respeitamos as fronteiras que nos foram deixadas, porque Angola tem vários estados dentro do Estado angolano. No sentido de que os reinos, Angola, os angolanos assumiram todos os outros reinos e não aceitam divisões, apesar da apetência de que Cabinda aborda a questão do protetorado, apesar da apetência de que as Lundas aborda a questão do protetorado, a questão da apetência de que a UNITA defendia que nós somos os sulanos, etc, etc. Quer dizer, mas ainda assim acabávamos falando de uma Angola no seu todo. E conseguimos manter esta Angola, o que é dito muitas das vezes como aceitamos o mosaico cultural que as novas fronteiras deram a Angola, já não de reinos, mas de um novo Estado. Respeitando isso, acreditamos que vamos coartar, mas acima de tudo a formação. Dizia Mandela, as pessoas foram ensinadas
a odiar o outro. A questão rássica é porque se ensinou. Se nós também usamos a educação no sentido de ensinarmos, sensibilizarmos de que os golpes de Estado não são a melhor via para o sucesso democrático, porque geramos aqui um Estado autoritário, gerando um Estado autoritário, vamos gerar corpos internos que chegam a dar golpes de Estado. Levantando um problema, Nikita Khrushchev, na Rússia, assim que caiu, morreu, da mesma forma que Stalin, quando morreu, houve uma chacina na Rússia. Todos que apoiavam Stalin tiveram grandes problemas, não é? Não, há aqueles golpes de Estado que são seletos, há aqueles golpes de Estado que são esses pomposos, com os militares todos, e coitado dos militares acabam sempre a ser usados para esse tipo de papel, como se os militares não tivessem também mais nada a fazer. É para defender no sentido a nação. Quando os militares intervêm neste jeito é porque está em perigo a nação, mas não é estado de perigo que foi anunciado na Guiné-Bissau. Carlos, é inexistente. Carlos, como é que podem então os países africanos impedir esta constante interferência dos países colonizadores e avançamos já para os caminhos para o desenvolvimento do continente, deixando de lado os golpes de Estado? Eu vou ter que ser rápido porque parece que a indicação que surgiu. Quando em África pós o colonialismo, porque é que os africanos vão buscar alguém para neocolonizar? Esse é o problema. Por isso, se no Sahel correu-se com os franceses, entrou o grupo Wagner russo, para quê? Porquê é que os chamaram? Porquê é que os chamam? Porquê é que nós, africanos, não temos a capacidade de fazer uma boa governação, uma boa gestão dos nossos recursos, apostar na educação, no saber, porque sem educação não há desenvolvimento. E por isso, nós não podemos, se conseguimos combater o colonialismo, temos que combater o neocolonialismo. Não permitir que uma entidade estrangeira nos venha socorrer, nem sequer aquelas que são congregadas no nosso continente, os diversos SADCs e outros tais, porque não estão a resolver. Os países, Angola, nós somos angolanos, então nós temos que ver o nosso recurso humano, que é o nosso principal recurso, como os políticos gostam de dizer, e já agora eu considero que o bom político é aquele que conhece a história universal para não cometer os erros do passado no presente. Por isso, quando nós apostamos na juventude, quando nós apostamos no recurso humano, quando nós apostamos em gerir, explorar os nossos recursos, vocês viram que agora com essa cimeira que houve em Luanda, a primeira coisa que foram mostrar foi a exportação do abacate para a Holanda, para os Países Baixos. Não, nós devíamos estar a mostrar coisas, mais coisas e outras coisas para além do abacate. A banana do Bengo já é exportada há muito tempo. A linha Caminho de Ferro, feita pelo colonialista, e que agora tem a exploração conjunta de vários estados, é para servir Angola e países limítrofes. Por isso, lá está, nós temos que caminhar no desenvolvimento com base no saber, no conhecimento, na aposta na educação, não em criar ou apostar no OGE com a alocação de verbas noutras coisas que nós não verificamos que dá qualidade de vida ao cidadão, que deixa esse cidadão deixar de comer no lixo. É muito mais do que estar preocupado com o Estado, com a instituição estadual, com a forma, isto basta a Constituição. E nós tivemos em Angola, na época do Eduardo Santos, a Constituição de 2010 foi formatada para ele. João Lourenço até veste o mesmo fato da mesma forma. Nós temos é que nos verificarmos para desenvolver o país, temos que efetivamente priorizar com saber, com conhecimento, respeitando as etnias. Temos que voltar lá muito atrás, o mapa cor-de-rosa,
Há regras quadro como dividir um continente africano em países sem respeitar os povos que lá neles viviam. Por isso, a grande base do conhecimento para ir ao desenvolvimento sustentável, proteger o ambiente para que esse desenvolvimento ocorra, e é com base, nós em Angola temos um potencial com a nossa juventude. Eu não me considero um ser iluminado. Eu falo com os jovens e eles conseguem trazer nas mãos no seu pensamento, estão a ganhar consciência desde que alcançamos a paz, desde 2002 até hoje. Eu estou a verificar que há consciência política, social. Eles sabem como é que há de resolver. A minha geração, que é de 1961, da libertação nacional, é a geração que tem que proporcionar aos jovens alcançar o poder e desenvolverem os países. E a África tem que caminhar nesse sentido. João Noel Gonçalves, em termos de desenvolvimento, como é que a África pode se livrar dos golpes de Estado e apostar de uma vez por todas para o desenvolvimento dos seus países? Bom, aí são duas coisas que estão ligadas, quer dizer, livrar-se de golpes de Estado significa livrar-se de regimes autoritários e de regimes arbitrários. O poder não circula através de relações de força, circula através de vontade da sociedade. Portanto, tem que se criar instituições que sejam defendidas pela própria sociedade, certo? Esses mecanismos são fundamentais, é isso que tem garantido, por exemplo, a democracia na África do Sul, a democracia na Namíbia e outros países que a gente pode citar, inclusive alguns muito pequeninos que quase não se ouve falar, como é o caso do Lesoto, não é? Agora, esse é um aspecto, o aspecto da construção da consciência democrática e das forças democráticas na sociedade que façam um contrapeso às tendências autoritárias. Tem sido assim por todo lado, foi assim na própria Europa. Na Revolução Francesa, a democracia não foi consequência dos filósofos, de grandes figuras com grandes convicções democráticas. Foi pelo equilíbrio de forças. Eles cortaram 12 mil cabeças e a partir de um certo momento não podiam cortar mais, porque iam cortar a cabeça dos próprios autores do cadafalso. Então é sempre este equilíbrio social que tem que se estabelecer e está muito desequilibrado em África. Os poderes estatais, os poderes armados têm uma força em cima das sociedades que é enorme. Este é um aspecto. Agora, o aspecto de desenvolvimento, quer dizer, é a construção de modelos. É claro que não se pode viver num modelo extrativista. E no mundo de hoje é impossível viver num modelo extrativista. Depois não se pode continuar a viver com um atraso monumental em relação à inovação tecnológica. Aqueles que avançaram na inteligência artificial, aqueles que avançaram nos semicondutores, têm uma produtividade 20 a 30 vezes maior, certo? Quer dizer, aquilo que nós fazemos em 20 horas, eles fazem em 1 hora. Portanto, todos esses aspectos avançam e eles realmente dependem da formação dos recursos humanos. Ou seja, um recurso humano que sai de uma universidade não pode pedir emprego ao Estado, tem que criar as suas próprias fontes de receita. Olha, lembramos o caso de Singapura, quando foi considerado como o país que tinha maiores inovações e melhor gestão do mundo, foram perguntar ao primeiro-ministro de Singapura como é que ele conseguiu isso. Ele disse 20 anos de investimento na educação. Temos que começar por aí, porque os sistemas de educação em África, tirando alguns da África do Sul, não são universidades. Está escrito na porta, é apenas isso. E não é por acaso que das 10 melhores universidades africanas, 9 são sul-africanas e uma, que é a Universidade de Alexandria, que é do Egito, certo? De maneira que é este investimento na educação que está como ponto de partida. Agora, o objetivo tem que ser o seguinte, quer dizer, conseguir conciliar os fatores de desenvolvimento, portanto, os setores económicos que correspondem à multiplicação, com as prioridades sociais. Qual é a prioridade principal que nós temos? É o combate à fome. Então, é o agroalimentar, com todas as suas consequências, até o industrial, então, o agroindustrial também. Tudo o que não se vende fresco tem que se vender em lata. Quer dizer, são estes mecanismos que têm que ser postos em andamento. Eles não são postos em andamento porque nos centros de decisão não há sensibilidade para isso, ou não há competência para isso, e em terceiro lugar, porque quem vai investir, nacionais ou estrangeiros, eles têm que ter confiança nas instituições. Não é que de um momento para o outro vão ver os seus bens ou sujeitos a impostos insuportáveis ou nacionalizados. Eu chamo a atenção para a formação de algumas riquezas africanas que não são riquezas predatórias. O Dangote na Nigéria, vamos ter de interrompê-lo porque senão
Muito bem, muito obrigado, João Noel Gonçalves, e também ao Carlos Lopes. João Gonçalves Benedito, olhando para esta questão do desenvolvimento, e enquanto falava o João Noel estava como que a concordar, Sim. É mesmo esta resolução do problema dos golpes também passará pela formação, do recurso. Eu vou dar um exemplo. Eu, quando vi o Irão abater Israel, fiquei curioso e eu fui buscar. O Irão, que era tão diabolizado, nesse momento tem cerca de 300 mil engenheiros. Então, a primeira coisa que se deve fazer para o desenvolvimento é mesmo a educação. Quer dizer, o Estado pode canalizar, orientar a juventude a fazer cursos, até curso médio. Mas nós falamos aqui de países que até em termos de educação já estão bem avançados. Falamos aqui, por exemplo, do Mali, que comparado com outros, em termos de educação, já está bem avançado. Mas eu estou a falar o caso de Mas Angola. ainda temos a questão do golpe de Estado também. O João falou disso. Sabe quem faz o golpe de Estado? Por que o golpe de Estado vem? Quem sustenta o golpe de Estado são aqueles elementos, está a entender? Aqueles elementos que não têm, digamos assim, terra, nem beira, nem eira. Quando há uma pilhagem, ele está a ir romper a busca de arroz. Primeiro, ele não estudou. Segundo, ele tem fome. Agora, para combater isso, é mesmo a formação. Aqui o senhor Jonual também citou a Singapura, mas já tinha falado dos tigres asiáticos. É apostar na formação, mas que formação? Não relações internacionais, gestão de empresa, finanças, não. Agricultor, construtor, caminhos de ferro. E a propósito, você está a ver o caminho de ferro, o corredor do Lubito? Vai precisar de muitos elementos mecânicos de comboios e outros, tanto no Congo, na Zâmbia, como Angola. Devemos apostar nisso, por exemplo, no caso de Angola, para amanhã não vermos mecânicos de comboios airenses, congoleses a conduzir em detrimento dos angolanos. A agricultura, ele também disse outra coisa, a agricultura é muito importante, porque o elemento que vai assaltar um saco, seja em Angola ou aonde, é porque ele, além de não ter formação, tem fome. Então, depois de formarmos esses elementos em termos de agricultura, vamos intensificar a agricultura, porque casa que não tem pão, isso é mesmo para toda a África. Eu há dias estive em Lubumbashi, fui dia 23, voltei por aí dia 25, dia 25. O que eu vi, já que estamos a falar de África, né? Aquilo não é vida para um cidadão. Não é vida para um cidadão. Aqueles elementos vão continuar sempre a pilhar. Porque eu não sei porque que o governo não aposta nessa formação. Formação em termos de trabalhos práticos. Não é... Por exemplo, você vai ser formado em gestor de empresa. Se Angola tem poucas empresas, vai gerir que tipo de empresa? Esse é o problema. Os Estados devem financiar aquelas atividades rentáveis, tá? Aquelas atividades rentáveis, para depois você até pode exportar o tal... Capital humano. Não, aquilo que o capital humano fazer. Você, por exemplo, você pode exportar arroz. No caso de Angola, o Congo tem 110 milhões de habitantes. Tem terras aráveis, mas eles estão a adormecer. Nós podemos desenvolver, intensificar a cultura de arroz e do milho, inclusive da pesca, do peixe carapau. Eles vão comprar, está a entender? Não é só petróleo. E outra coisa é formarmos nas... Por exemplo, por que o nosso petróleo deve ser refinado fora? Por que o nosso petróleo deve ser refinado fora? É reter o tratamento dos nossos produtos aqui. Exportarmos já fora produtos acabados. Porque senão, o que é que vai acontecer? Vem aqui multinacionais. O que é que se diz? Investimento. Mete ali um montão de empresas
que depois começa a transportar o dinheiro. Vou te citar mesmo um caso, vou falar isso. Você vai no Kikolo, shopping. Estão a arrasar aquilo, a construir um montão de prédios, shopping. Mas isso... de meias. E muito miúdo está ali distraído, a lhe pagarem $100, shopping. Mas isso, João Gonçalves, o que é que se poderá, fazendo aqui o casamento com o nosso tema, esta questão que aponta de shopping e tudo mais, tem alguma coisa a ver com os golpes de Estado? Poderá abrir espaço para isso? É isso? Porque, não, se houver uma situação aqui, essas empresas fecham. Eu não estou a ver nenhuma... Se essas empresas shopping, por exemplo, para mim, viessem para ensinar os angolanos... Shopping, para que está a vender meias... Sabe o que estão a fazer? É dumping. Quando o shopping vende uma meia a 100 kwanza, até Stange não pode vender, vende a meia a 500 por questões óbvias. Então é assim, esses shoppings... João Gonçalves, temos que correr. Desculpa só, esses shoppings deveriam levar os nossos jovens a produzir algodão na Baixa de Cassange. Eles não estão a produzir nem algodão, estão a vir de fora com só algodão. Tem que vir de lá para cá. Desenvolvimento da África, exatamente. Como é que se pode... Que caminhos os países africanos podem seguir para alcançar o desenvolvimento, deixando de lado e encontrando formas para que a questão dos golpes fiquem só para a história e não mais uma realidade? Os golpes não surgem somente por questão de falta de desenvolvimento, não é? Nós temos que fazer uma aposta na educação, na instrução do nosso povo e, acima de tudo, na civilização do povo. Vou dar um exemplo. A anarquia instalou-se em Luanda. Não conseguimos organizar a cidade. A cidade tornou-se uma cidade de lumpos. Qualquer um urina na rua, qualquer um faz o que quer, qualquer um tira uma arma, qualquer um atira uma garrafa no canto. Isso nós antes não tínhamos visto. O que é que se instala a posterior? Instala-se a anarquia. A juventude que cresceu dos anos 2000 para cá, ou de 95 para cá, encontrou a anarquia instalada em seus vários pontos. Havia uma determinada preocupação e desleixou-se aqui uma determinada questão. Se nós virarmos para o que é essencial, que é a educação, porque eu sou apologista de que todos os jovens chegando aos 17, 18 anos tinham que ter 6 meses, 1 ano de preparação militar, de instrução e depois de profissionalismo. Isso já se fazia no tempo colonial. Você tinha 6 meses, 1 ano, fez a vida militar e depois ia para um determinado centro, recebia formação profissional. Se fores bom, ficas no exército. Se não for, faz um curso de formação profissional. Assim, sucessivamente, nós vamos instruindo a nossa população assim. E o que realmente nos falta é essa instrução, são estas apostas, mas podemos destacar, nós temos formado muito. Muitos países africanos têm formado muito, mas não passa só pela formação, passa pela valorização também deste quadro. Exatamente. Se nós não valorizamos o quadro, o que é que se passa? Muitos desses quadros, e alguns que têm estado a vir com grandes diplomas aqui, com títulos de etc., são trabalhados, são recrutados a nível dos países que são formados e são colocados aqui. E quando estiverem no poder, não estão a trabalhar para o Estado angolano porque alguém de fora paga-lhe um salário melhor. Essa ideia que têm da governação eletrônica, eu dentro de mim, que sou especialista na área de paz e guerra e segurança, olhei com algum receio. As bases de dados, os nossos dados não são reservados em Angola. No caso da África também um pouco... Estou a falar da África com exemplo em Angola, mas isso serve para todos. Se a Angola, a nível dos outros países, está muito à frente, e a nossa base de dados é depositada num determinado país, ele tem toda a informação do Estado. Precisamos ter alguns receios. Então, só com grande formação, com grande aposta, é que nós vamos esbater a questão dos golpes de Estado. Precisamos também que a nossa governação seja assertiva,
fazer uma governação mais assertiva, políticas públicas que mais impactam com a população, porque os golpes de Estado, a penetração dos atores externos para os atores internos é em função da necessidade de alguma coisa, é em função de uma determinada oferta. Se nós não demos espaços, os hiatos estiverem fechados, não tem como os atores externos penetrarem. Um dos grandes problemas tem a ver com os atores assimétricos. O que é que têm feito essas grandes potências e essas grandes multinacionais? Têm feito uma guerra híbrida, têm feito criando grupos que combatam o Estado e daí surgem os golpes de Estado. Então, é mais do que os Estados africanos estudarem o que é estratégia, porque às vezes nós falamos de estratégia e de facto estamos a falar de um plano, estamos a falar de uma tática e não realmente de uma estratégia. Porque quando é estratégia, nós temos que pensar o Estado não é para daqui a 5 anos de governação, não é para daqui a 10 anos de governação. Nós temos que pensar o Estado a longo prazo. O que nós estamos a pensar para daqui a 5, 10, 15, 20 anos, o Ocidente já pensou há mais tempo que nós, ele já está muito à frente e ele tem como contornar-nos. Por isso é que nós não conseguimos desenvolver, porque nós estamos a trabalhar sempre a reboque da estratégia do trem. Fez-se referência aqui também, e não queria deixar passar esta parte da que a Constituição estava feita ao fato, à medida do presidente Zé Eduardo. Isso não é verdade, até porque o presidente Zé Eduardo foi o primeiro a dizer que a Constituição era típica. E o professor Carlos Feijó também já questionou onde é que estava o atipismo. Então vamos dizer que não é o fato que cabe ao presidente José Eduardo, nem sequer o fato que possa caber ao presidente João Lourenço. É uma questão de todos os nós lutamos pela nossa nação, lutamos pela nossa soberania e podemos valorizar os quadros. E aqui está. Qual é o salário que é pago? Porque hoje as inteligências estão a trabalhar a nível dos Estados, sempre trabalharam. As inteligências são hoje internacionais. Eu vejo um Estado, um técnico angolano que é bom, estudou na universidade, eles têm essas informações todas e vêm saber como é que ele está. Olha, vive mal, vive ali naquele bairro, vive sem condições. Eles penetram por aí e sequestram toda a informação, todos os dados dos quadros. Então, nós, se não valorizamos os quadros, nós continuaremos a ter espaço para que o inimigo possa penetrar. E isso é um problema nosso, Sim. Não é um problema do colonialismo, é um problema intrinsecamente nosso. Africano. Há uma coisa que eu queria me referir, que não falamos aqui no desenvolvimento, é a conexão em termos de infraestruturas rodoviárias, ferroviárias. Vou repetir, eu fui a Lubumbashi aqui no Congo, tive que ir a Addis Abeba para Lubumbashi. Eu vi tchadianos, em vez de atravessar a República Centro-Africana para ir no Congo, tinha que ir de Addis Abeba. Essa é uma das partes perigosas que a África tem. Desenvolvimento, não há nada que nos conecta. Enquanto também estivermos assim, isso é só discursos, não vamos avançar. Muito bem, senhores. Nós, infelizmente, não temos muito tempo para mais. Carlos está do outro lado. Quero ouvir também aqui as suas conclusões, caminhos para acabar com os golpes de Estado em África e avançar definitivamente para o desenvolvimento do continente. Bom, passa exatamente pela sociedade civil, pelo cidadão comum, em que vai ganhando consciência política e vai dando força, cada vez mais força, a esta dita sociedade civil, de forma que os militares fiquem nos quartéis, que cumpram a Constituição e que aos poucos vão compreendendo de que efetivamente o deitar abaixo um governo legítimo, o não permitir, como aconteceu agora na Guiné-Bissau, que os resultados de eleições sejam publicados, isso vai permitir que efetivamente haja um clima de regime democrático, um Estado de Direito, como foi dito e reforçada a ideia, o cumprimento dos direitos humanos
é fundamental e dar prioridade àquilo que efetivamente leva ao desenvolvimento, como já falamos aqui. Principalmente, o nosso principal recurso humano, ter acesso à educação, não ter tantos milhares de crianças fora do sistema de ensino, dar prioridade à agricultura, à agroindústria, à criação do autoemprego, àqueles que têm essa possibilidade, acabar com o mercado informal e acabar porque o Estado tem que apresentar políticas públicas para que o mercado informal vá desaparecendo e que essas pessoas sejam incluídas no sistema económico e social do país. Isso é a base e eu espero que a África esteja no bom caminho e que particularmente o nosso país, Angola, vá caminhando e caminha-se caminhando, não é? E que isso seja o objetivo de todo o cidadão e principalmente de quem nos governa. Muito bem, muito obrigado, Carlos Lopes, obrigado também ao João Noel Gonçalves, ao professor Nelson Pereira de Sousa e ao João Gonçalves Benedito. Até uma próxima oportunidade. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Boa noite. A você que esteve a acompanhar-nos também a partir da sua casa ou do seu local de trabalho, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós voltamos na próxima segunda-feira com um outro tema para analisarmos aqui no seu Girassol Debate. Amanhã, a partir das 6 horas, você pode acompanhar na Girassol FM 102.7, Bom Dia com Energia, com a Janete Meio-Dia, e a partir das 7 horas, o Manhã Girassol na TV Girassol, nos nossos vários canais na Zap, DSTV e também na TV Cabo, bem como no canal do YouTube TV Girassol Online. Muito boa noite, bom descanso, até à próxima semana.